Peraí. Certo. Vou continuar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá todo mundo vendo o compartilhamento? Beleza. Aqui, ó, Tiago, nessas atividades que eu faço mais curtas, de 5 itens, que tem na apostila, tem logo acima aqui a página da apostila, quando você tiver com a sua impressa, enfim, tá? Mas todos podem fazer diretamente no link, não tem problema. Eu só estou compartilhando aqui, gente, para vocês não esquecerem de colocar o e-mail, nesse campo aqui, ó, e-mail, e o nome completo, e a turma, né? Essa turma se chama Isolada 2. Nós estamos isolados e juntos aqui, né? Isolada 2. Vocês podem botar o número 2, pode colocar em romano, tanto faz, tá? Ou, como quase todo mundo coloca, Tiago, vou botar aqui também, ó, e 2, para facilitar. Vocês preguiçosos de plantão, né, gente? Ah, preguiça! Gil, tu já tá na cozinha hoje, Gil, nem comentei isso. Vocês estão vendo que toda aula a Giovana muda de cenário, né? Hoje vai rolar um jantar, hein, gente? Gostoso, que Gil vai compartilhar aí com a gente. Certo. Aí vou liberar o link agora, certo? Para vocês. Vamos lá. Calma, calma, calma. Deixa eu pegar aqui o link. Lembrando que o link vai ficar lá disponível no Classroom, né? Ao mesmo tempo. Eu disponibilizo no bate-papo e disponibilizo lá para vocês também, certo? Compartilhando aqui no bate-papo em 3, 2, 1, foi. Tiago, qualquer coisa fala comigo por aqui, tá? No bate-papo, se não conseguir ou algo do tipo. Vocês têm 8 minutos para fazer 5 questões. Podem começar.
Gente, só para avisar vocês do tempo, tá? 2 pessoas terminaram, mas está dentro do tempo ainda. Vocês têm 2 minutos para quem não terminou. Gente, olha o tempo se excedendo. Quem está fazendo ainda vai ter que dar uma pressinha para a gente começar, tá? A gente sempre vai trabalhar com tempo, para uns às vezes vai ser mais difícil, mas faz parte, certo? Bem, vou compartilhar com vocês as. Deixa eu só atualizar aqui para ver as respostas. Eu já tinha enviado as respostas para quem já tinha terminado antes. Gabriel, que chegou depois, não precisa se preocupar, meu amor, se não dá tempo de você fazer agora, você faz depois, tá? E de uma maneira geral, o rendimento de vocês foi bem satisfatório, né? De quem já fez e já entregou. 3 pessoas acertaram 5 de 5, mas a atividade é uma atividade, essa atividade é considerada uma atividade fácil. Fácil para mediana, mas mais para fácil, tá?
Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Me digam aí se vocês estão vendo o compartilhamento, gente, por favor. Sim? Tá todo mundo vendo o compartilhamento? Me ajudem aí. Tá, né, Luiz? Beleza. Aqui são as respostas de vocês. Olha como ficou o gráfico. 3 pessoas acertaram 5 de 5, né? Uma só acertou 4 de 5 e a gente teve umas pontuações mais baixas, né? Que a gente vai tirar as dúvidas, não tem problema errar, tá todo mundo aqui para aprender, isso é uma coisa que eu falo em toda a aula, e para vocês tirarem dúvida, essa é a ideia. Fala, Gabriel. Vocês já fizeram um ditado, tia? Não, vamos fazer. Meu Deus, esse ditado tá dando o que falar. Na outra turma da tarde, ninguém deixava basicamente da aula. Porque lá eu sei de que horas eu estou autografando, eu disse, gente, vocês têm que esperar. Mas não, vamos trabalhar ainda, Gabriel, nem se preocupa. Você só perdeu o iniciozinho que eu estava conversando sobre o que a gente ia trabalhar hoje e tal, então foi tranquilo, tá? Nem te preocupa. Deixa eu ver qual foi a questão mais errada por vocês, não está aparecendo ainda não, ele ainda vai atualizar. Bem, eu quero saber de dúvidas, né, gente, de vocês com relação às questões. Tiveram umas 2, 3 pessoas aí que erraram 3 ou 2 questões, e o nosso trabalho aqui, reforçando para Gabriel, que também é novo, né, na nossa turma, e para Tiago, é assim, toda vez ao final da aplicação da atividade, eu libero a pontuação, vou até liberar de novo para todo mundo, eu libero a pontuação para todo mundo que fez, tá vendo? Chega no e-mail que vocês colocaram aqui, e aí na sequência eu vou perguntar quem tem dúvida em tal quesito, ou seja, quando você estava fazendo, né, você teve um pouco de dificuldade. Então, toda vez ao final da atividade, gente, eu pergunto quais são as dúvidas, para a aula não ficar cansativa. Eu ler todos os textos de novo desnecessariamente, até porque tiveram aí quase metade da turma acertou 5 de 5 dessa turma aqui, agora, tá? Então, me digam aí as dúvidas de vocês. Quem é que compartilha aqui comigo? Achei fácil comparado com as antigas interpretações. Realmente ela é mais para fácil mesmo, Guedes. Ela é mais para fácil mesmo. Eu vi que teve uma pessoa que, por incrível que pareça, errou esse terceiro. E eu vou dizer o porquê eu estou dizendo por incrível que pareça. Porque ele diz assim, ó, o narrador desse texto, ou seja, quem está contando a história desse texto é... Aí, olha o primeiro parágrafo. Eu nasci lá para a Ásia. Nasci fora do tempo. Está em primeira pessoa. Eu nasci. Essa pessoa está contando a história dela. Eu nasci lá para a Ásia, nasci fora do tempo. Minha mãe esteve em perigo de vida, mas mesmo assim nasci, ainda que piolho. Nasci, ainda que piolho. Ou seja, quem é que está contando essa história? Quem é esse narrador? Um piolho? Eu vi que teve gente que estava olhando aí as atividades individuais de vocês e vi que teve uma pessoa, por exemplo, que errou esse terceiro, tá? Então, não leu com atenção o texto. E isso, essa questão, por que lá isso começasse logo por essa, já que ninguém disse que teve dúvida? Porque primeiro que eu vi que algumas pessoas erraram, e segundo porque o texto que eu vou passar hoje para vocês, sobre o São João, que é a redação que vai valer como simulado, né? Parte da redação do simulado, que vai ser passada hoje, ela é uma narração. E o elemento, gente, um dos elementos principais de um texto narrativo é alguém que conta essa história. Não é alguém que eu falo a pessoa real, né? Porque a pessoa real é o autor do texto. Eu, Laís Ribeiro, se fosse escrever um texto agora, eu sou a autora. A narradora, como ela vai se apresentar na história, é diferente. A narradora pode ser primeira pessoa, ou seja, eu vou contar falando sobre algo dessa personagem, né? Eu estava não sei onde, quando isso aconteceu, estou dando um exemplo, tá? Então, eu vou estar contando a história em primeira pessoa. Não necessariamente sobre mim, Laís Ribeiro, eu posso inventar isso. Mas o fato é que a narração é em primeira pessoa. Então, é o que acontece nessa história, né? Que essa personagem, ela começa falando, e a gente já vê que é em primeira pessoa, eu nasci lá para a Ásia, e logo na sequência, já na segunda linha, ela se apresenta. Ainda que piolho, eu nasci ainda que piolho, né? Então, cuidado com isso. Existe a narração em terceira pessoa, que é a narração que você fala de outra pessoa. Gente, a narração, ela é tão fantástica. Vê que coisa louca. Eu, Laís Ribeiro, a autora, aqui para vocês eu sou professora, mas se eu fosse escrever um texto, eu seria autora, beleza? Vê que coisa louca que eu vou criar agora. Eu,
Posso escrever uma história de uma menina que se chama Laís Ribeiro, sem ser em primeira pessoa. E isso na cabeça de vocês, quando vocês estão lendo, vocês ficam confusos. Ô, tia Laís, mas vê só, tu escrevesse uma história que é sobre Laís Ribeiro, mas se no meu texto eu não falar eu estou falando sobre uma pessoa, Laís Ribeiro. Então, a autora não tem nada a ver com a personagem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu vou pegar uma outra pessoa, Tiago, que chegou hoje, vai escrever uma história de um menino que se chama Tiago. E que tem até características parecidas com ele. Estou dando um exemplo. O fato é que a narração de Tiago, autor de verdade, Tiago, que vocês estão vendo aqui, é o autor. A narração do texto dele vai ser em terceira pessoa, que ele vai dizer, havia um menino chamado Tiago, que tinha um cabelo assim, usava óculos e tal, e gostava. Aí ele vai contar essa história. Parece muito com a história dele, massa. Mas é em terceira pessoa. Então, não confundam isso, tá? Quem está criando o texto, a pessoa real, com o tipo de narrador. Então, quem ficou nessa questão aqui, que eu acabei de mostrar, no terceiro quesito, e quando eu digo ficou, errou, né? Ficou porque errou. Tem que ler e ter mais atenção e entender aí quem é o narrador, né, para não se confundir. Beleza. Quem mais, gente? Quem mais dúvidas? Tinham questões realmente bem óbvias, né? Como o Guedes comentou aqui para mim, que ela estava muito fácil, né? Vi gente que errou essa. Aí, ó, que é considerado aqui o quarto quesito, que diz assim, o problema que dá origem a essa história é, gente, o fazendeiro e seu filho e o burro, todas as vezes que alguém comentava algo, né, o fazendeiro estava viajando para o mercado junto com o filho, e toda vez que alguém passava por ele, pelo fazendeiro, pelo filho e pelo burro, fazia algum comentário e esse fazendeiro queria, né, adequar ali o movimento deles, né, dele, do filho e do burro, ao que as pessoas estavam falando. Então, no primeiro momento, umas moças passaram zombando, rindo deles, né, e disse assim, já viram que bobos andando a pé, que quando deviam montar no burro, porque eles estavam levando o burro até a feira, levando, carregando, puxando, né, pela corda, e eles estavam andando. Aí o fazendeiro então ordenou o filho, né, disse ao filho, monte no burro, pois não devemos parecer ridículos. Ou seja, ele estava ali fazendo uma coisa que ele nem achava que era certo, mas já que estavam falando e zombando dele, um pouquinho mais na frente, gente, ele encontrou, cadê? Monte no burro, assim, o filho. Talvez tenha razão, meu filho, disse o pai, cadê? Ali vai um exemplo da geração, sim, aí daí um pouco passaram por uma aldeia, e os velhos comentaram, me perdi, gente, no texto, aí os velhos comentaram, ali vai um exemplo da geração moderna, o rapaz está lá sentado, né, que é o menino novo, sentado em cima do burro, enquanto o pai está carregando, puxando, andando, deveria ser o contrário. Aí o pai vai e diz, o fazendeiro vai e diz, né, que é o pai do menino, faz, talvez eles tenham razão, meu filho. Então, o fazendeiro fica cedendo o tempo todo ao que as pessoas estão comentando, dizendo sobre a vida dele, né? Então, o problema que dá origem a essa história começa justamente com isso, né? Com ele fazendo exatamente tudo que as pessoas estavam zombando, aí ele fazia para as pessoas pararem de zombar. O velho fez um comentário, aí ele fez exatamente a ação, né, do que o velho tinha comentado para não se sair mal. Então, o problema que dá origem a essa história seria o quê? O fazendeiro e seu filho queriam agradar todas as pessoas e não conseguiam. Porque aí, quando o filho sobe os filhos tá no cavalo e ele no burro, né? E ele desce para o fazendeiro subir, aí mais à frente eles encontram quem é dessa vez, gente, que eles encontram umas camponesas que disseram assim: a crueldade de alguns pais para com os filhos é tremenda. Aquele preguiçoso, muito bem instalado no burro, enquanto o pobre filho gasta as pernas. Porque agora o filho é que estava andando e o pai no burro. Aí ele vai e pede para trocar. Então ele fica cedendo esses caprichos das pessoas, né? As opiniões alheias. E eu vi que teve gente que errou essa também. Na letra A diz assim: o burro estava sendo muito maltratado. Gente, o burro não estava sendo maltratado em momento nenhum. Na verdade, desde o início da história, ele estava caminhando com o fazendeiro e seu filho, né, para ir até o mercado. Ele nem estava com peso, nem nada disso. Então, não é isso que conta essa história. Na letra C diz, o burro estava muito cansado de caminhar. Algum momento no texto é mencionado isso? Não. O enfoque não é nisso, não é falado hora nenhuma sobre isso.
E na letra diz, o fazendeiro e seu filho precisavam chegar rapidamente ao mercado da cidade. Também não diz isso, não informa isso. Diz que eles estavam caminhando, indo para o mercado. Né? E aí encontram várias pessoas no meio do caminho que vão dando pitacos, que são as opiniões, e o fazendeiro vai fazendo tudo que essas pessoas estão falando, né, para tentar agradá-los. Gente, mais alguém? Mais alguma questão? Mais alguém quer falar algo? Mais alguma questão? Lembrem, não é fazer atividade aqui que vai fazer com que vocês aprendam a fazer interpretação de texto. É justamente esse movimento de que Laís fiz, tenho dúvida no quinto, tenho dúvida no quarto, né? As respostas já foram enviadas para vocês, não é agora, não fiquem ansiosos que o ditado não vai ser agora, só vai ser mais lá para o finalzinho. Vai ter ditado hoje, mas vai ser lá para o finalzinho. Não se preocupe que a gente vai fazer. Inclusive, a lista já está aqui aberta na minha outra tela. Não se preocupem com isso. Fiquei com dúvida no quinto. Vamos embora, vamos para o quinto. Diz assim, no contexto, o que gera o conflito é, né? Pelaísa, o que nada é considerado um conflito numa história, numa narração? Lembrem que a gente está trabalhando os elementos que vocês vão dispor desses mesmos elementos nos textos de vocês. O conflito normalmente é considerado um problema a ser resolvido, né? Quase todas as narrações, né? Quase todas, não necessariamente todas, tem algum dilema a ser resolvido, alguma personagem passa por algum problema, por alguma situação difícil, ou até mesmo por um momento de alegria extrema, né? Que dali pode dar em alguma coisa diferente. E nesse contexto aí, a gente tem o conflito que vai gerar aquele ponto de tensão. Eu acho que vocês já ouviram falar e a gente já comentou aqui, que é o clímax da história. Já ouviram esse nomezinho, né? Clímax da história, que é um ponto de tensão, um ponto alto da narrativa, que é quando a gente tem muito isso, gente, nos filmes, por exemplo, né? Que são as histórias contadas para a gente a partir da mídia, né? Do cinema, televisivo, enfim. E que tem esse problema, esse conflito foi gerado e vai dar nesse ponto de, e daqui vai ser feito o quê? Qual vai ser o desfecho que vai dar depois desse ponto de tensão aqui, tá? Então, o caminho de toda a narrativa é esse, gente. A gente apresentar as personagens dentro de um tempo e de um espaço, contar os fatos que elas vão vivenciar, ter esse clímax, esse ponto de tensão e ter o desfecho da história. O fato é que ele pergunta aqui, no contexto que gera o conflito é, aqui é um texto sobre os urubus e os sabiás, certo? E aí ele contextualiza, tudo aconteceu numa terra distante, no tempo que os bichos não falavam, né? Aí, cadê os urubus, aves por naturezas becadas, mas sem grandes dotes, eles queriam cantar. O resumo aqui é que os urubus queriam cantar tanto como, ou tão bem como os sabiás cantavam. E aí eles resolveram fundar uma escola, né? E importaram professores, gargarejaram, do ré mi, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si. Ou seja, essas são aves que não são, gente, de natureza, né, de dom, elas não têm esse dom de cantar, elas queriam aprender a cantar, certo? Aí, cadê? Para ver qual deles seriam os mais importantes e teriam permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu. Porque aí, quem ganhava esse concurso, gente, não era assim, tipo, é o melhor cantor e pronto, não. Segundo a história, quem ganhava esse concurso ia mandar nos demais. Ia ser o urubu mandão ali, o rei da história, né? Certo. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos, tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Ou seja, esses pintacilgos cantavam muito bem, faziam serenata com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa, e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Era uma reunião ali para poder entender aquilo ali que estava acontecendo. Onde estão os documentos de seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, pois nunca haviam imaginado que tais coisas houvesse. Essas aves, outras, pintacilgos, sabiás, elas cantam naturalmente, elas não precisam de uma escola, elas não precisam de diploma para isso. Elas são aves que nascem com dom de cantar. Cadê?
não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas, e nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. São os urubus falando, né? E os urubus, em uníssono, ou seja, todos juntos, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás, ou seja, sem ter esse diploma para comprovar que podia cantar, né? Aí a moral é, em terra de urubus diplomados não se ouve canto de sabiá. Tá. Aí ele pergunta, no contexto que gera o conflito primeiro de tudo, o que gera o problema, qual é o problema dessa história aí? É que os urubus nem cantavam, né? E eles queriam aprender a cantar de qualquer jeito, porque, na verdade, eles queriam aprender a cantar para poder mandar nos outros, tanto nos outros urubus como nos outros, como aconteceu das aves que cantam, né? Então, esse conflito, gente, que vai dar o início à narrativa, porque o conflito é justamente eu pensar na história que eu quero contar, né? Qual é o problema que eu vou trazer aqui? Qual é o fato que eu vou trazer aqui que vai gerar essa história? Ele não está perguntando sobre o clímax, sobre o ponto de tensão da história, porque aí não poderia ser a letra D, tá? Por exemplo, tem aqui a competição para eleger o melhor urubu, a escola para formar aves cantoras, o concurso de canto para conferir diplomas. A competição para eleger o melhor urubu estaria aí quase pertinho, juntinho do clímax, do ponto alto da história, né? Mas o desejo dos urubus de aprender a cantar foi um conflito, foi um problema isso, porque foi isso que desencadeou toda a história acontecer como aconteceu. Seria isso, tá? A pergunta, no contexto que gera o conflito o que é que gera o problema? Eles quererem aprender a cantar mesmo sem saber. E isso gera um problema, né? De querer mandar em algo que eles nem sabem fazer corretamente. Mas como eles têm um certificado ali que comprova que eles cantam, porque eles mesmos criaram esse certificado, não tinham o que fazer, tá? Então, esse é o grande problema da história. Não é o fato deles terem feito uma escola de canto, isso não é um problema. O problema é eles quererem aprender a cantar, mas eles não cantam, eles não têm essa habilidade, certo? Seria isso. Eu tive que ler o texto todo para vocês nesse caso, porque vocês têm que entender bem as partes do texto, né? A introdução, o momento que é apresentado o texto, o que é que gera esse conflito, né? O que é que gera, qual é o fato que gera o conflito na história, para ficar mais claro, tá, gente? Bem, vamos fazer o seguinte, para vocês relaxarem um pouquinho. Antes mesmo, eu vou inverter a ordem aqui hoje. Antes da gente trabalhar o tema de redação do São João de hoje, né, que é previsto para hoje, e algum desses elementos da narração que eu já estou falando para vocês, por meio da atividade, eu comecei falando um pouco sobre isso no início da aula, eu vou chamar as 10 palavras do ortografando para vocês relaxarem, ficarem tensos e prestarem atenção no que eu quero que vocês prestem hoje, que é a redação, beleza? Então, todo mundo pega aí caderno ou folha. Tiago, que não está acostumado aí também, pega aí, arruma uma folha, Tiago. Sempre tem um caderno, gente, perto. Lembrem que isso aqui é sala de aula. Eu sei que vocês estão em casa, no conforto do lado de vocês, mas é um momento de sala de aula, vocês podem precisar fazer uma anotação, que eu posso pedir para vocês anotarem algo, certo? Então, todo mundo pegando aí, colocando o nome ou ortografando, pode ser, ou o nome ditado, não tem problema. O ortografando é o nome do nosso projeto. Ortografando, de ortografia, tá? Botem aí ortografando o ditado e a data de hoje, que é dia 31/5. Deixa eu colocar aqui para vocês, só para facilitar. Vocês devem ter aí no computador, ortografando, e hoje é dia 31/5. Eu vou chamar 10 palavras e a gente vai conferindo aqui, né, essas palavras à medida que eu vou chamando. Chamo uma palavra por 2 vezes, só reforçando aí como é que são as regras. Eu chamo uma palavra por 2 vezes, não mais do que isso. Quem não ouviu por algum motivo, quem perdeu, perde a palavra. Vocês escrevem aí, soltam o lápis, levantam a mão, né, se rendem aí para o conhecimento, que é a brincadeira da gente aqui, e aí eu compartilho com vocês a forma correta dessa palavra, e vocês vão ser sinceros com vocês mesmos em ver se vocês escreveram certo ou não. Quero lembrar
3 coisas, 3 ou 4, não lembro se são 3 ou 4, mas eu vou começar nas 3. Ponto do I e do J minúsculos, quem não colocar... Boa, Tiago, exatamente, perfeito, são 10 palavras. O ponto do I e do J minúsculo, quem não colocar aquele pontinho, tanto do J quanto do I, não tem essa história de que lá meu J é diferente, então faça um J minúsculo certo que tem um pontinho em cima, porque quem não fizer isso perde a palavra. Tô vendo, Luiz. E cedilha, não colocar o tracinho da cedilha, tudo ponto. E são 4 mesmo. E os acentos, tá, gente? Palavra que você escreveu, aquela aí foi só um detalhe, botei relógio tudo certinho, esqueci do acento, do O. Errou a palavra, lógico. Ah, mas eu coloco aqui e boto como certa, você está se enganando. Porque se fosse numa redação, você ia colocar o nome relógio sem acento e ia perder ponto ortográfico, tá? Então, não pode. Eu conto com a sinceridade de vocês. Então, vai ser assim, eu chamo 2 vezes e, na sequência, eu já compartilho cada palavra, certo? Só mais uma observação. Todas as palavras devem começar com letra maiúscula, porque cada palavra vai estar numa linha. É só para vocês lembrarem, toda vez que eu começo um texto, eu começo esse texto com letra maiúscula, tá? Então, na verdade, é a linha ali, certo? Então, isso é uma regra do ortografando, do nosso ortografando aqui. Todas as palavras, independente de serem substantivos comuns, por exemplo, casa, eu começo ela é a primeira palavra da minha linha, letra maiúscula no início e o resto minúsculo. Tranquilo as regras? Todo mundo vivo? Palavra de número 1. Obsessão. Repetindo. Palavra de número 1. Obsessão. Chegamos a um consenso na turma da tarde que nós temos essa palavrinha aí por comida. Alguém mais? Por comer? Coloquem aí, palavrinha certa. Quando vocês terminarem, ó, boa, se rende para o conhecimento. Levanta esse lápis bonito. E vamos lá, deixa eu só achar aqui, tá, gente? Deixa eu só achar aqui que eu vou compartilhar com vocês a palavra certinha, tá? Só um minuto. Então, palavra de número 1 se escreve assim, tá todo mundo vendo? Essa palavrinha aí, gente, gera muita dúvida na hora da escrita, porque tem gente que coloca com C, tá? E tem gente que coloca com cedilha, esse são, né? Porque tem o mesmo som, né? O cedilha, quando ele está antes das vogais, ele vai ter esse som mesmo de SS, tá? Do S aí, beleza? Então, eu tenho uma pergunta para ver quem é que tá bom. Preste atenção na pergunta e responde quem souber, tá? Pode responder pelo bate-papo levantando a mão. Por que mesmo? Preste atenção nessa pergunta que ela é simples, só racionaliza. Por que mesmo esse S primeiro, que está aqui entre o B e o E, ele tem esse som de S e não de Z? Por que a gente não lê aí obsessão? Quem é que me diz? Ai, meu Deus, minha setinha saiu. Fala, Tiago. Porque ele não está entre vogais. Perfeito, perfeito. Já sairia na frente do ortografando. Gente, o S, ele só vai ter som, perfeito, Tiago, valeu. Ele só vai ter som de Z quando ele estiver entre vogais. Ô, Tia Laís, por que tu estás falando isso mesmo? Porque teve muitos alunos, tem muitos alunos todos os anos, que quando vão escrever essa palavra, colocam, depois do B, colocam 2 S's. Botam ob, pior, botam ainda um I, né? Porque tem uma vogalzinha aí, fônica, que a gente não escreve, a gente só fala ob, é BI no som. Mas não existe a grafia dessa letra aí nessa palavra. Então, gente, o S só tem som de Z quando está entre vogais. Se ele está entre vogal e consoante, ele já tem, eu não preciso duplicá-lo para isso, tá? Percebam aí que o SS está justamente dobrado porque está entre vogais, ó, gente. Porque se eu colocasse só um, vocês precisam entender isso para não errar. Quem errou, por exemplo, aí. Se eu colocasse um S só, eu teria que ler obsessão. Porque teria um S só e tá justamente, eu tenho um E de um lado e um A do outro. Por isso que eu tive que dobrar. Beleza? Vamos lá. Beleza, beleza.
Palavra de número 2. Prestígio. E aí a gente pode pensar ou num bolinho, né, com essa palavra, quem gosta de um bolinho de chocolate, ou a gente pode pensar no quanto prestígio, é a palavra, repetindo, que a gente tem, né, por estar aqui no conforto da nossa casa, mesmo Recife se acabando em água, a gente está aqui todo mundo bem, tendo aula. Então, é essa a palavra. Cadê todo mundo se rendendo aí para o conhecimento? E depois que eu boto o nomezinho aqui, já era. Gil está terminando de anotar, calma. Vamos, conferindo. Prestígio. Gente, confiram tudo e digo mais, quem não colocou o pontinho lindinho desse i aí, eu tenho Laís, mas o teu slide está sem um pontinho, porque eu não consigo fazer isso no computador, só por isso. Então, esse primeiro i aí tem que ser com acento, quem não colocou errou, coloca errado e anota ao lado. E quem esqueceu o pontinho do i, do segundo i, tá, gente? Tem que ter um pontinho aí, que ele é minúsculo. Beleza, vamos embora. Palavra de número 3. Quem errar essa vai levar um cascudo hoje, que eu vou aí na casa de vocês dar, ok? Primeiro que é um alimento delicioso e muito comum. E segundo que a gente está chegando no São João e vocês devem ver isso por aí afora o tempo todo. Palavra de número 3, paçoca. Não é possível que vocês vão errar não, viu, paçoca? Palavra de número 3, paçoca. Ai, meu Deus, estou até com medo de colocar. Vocês não vão errar isso não, né, minha gente? Essa daqui não é comum, não, vocês errarem, não, os alunos. Paçoca. Foi. Ela diz qual é o único erro que as pessoas podem cometer nessa palavra, colocar com SS. O cedilha tem esse som, esse mesmo som, né? Esse cedilha aí abaixo do C, esse sinal gráfico é justamente para transformar o som do C, que é K, que é aqui, em Sa, Sé, enfim. Palavra de número 4. Minha gente, vou contar para vocês depois que eu falar essa palavra. Palavra de número 4. Canjica. Também do nosso contexto São João. Palavra de número 4, canjica. Eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje na turma da tarde com essa palavra. Foi que eu fiz. Vamos, terminando, se rendendo. Vamos. Canjica. Gente, olha o que eu fiz na turma da tarde. Eu disse, palavra de número, aí disse o número, né? Canjica. Aí eu disse, gente, olha, não era nem para eu estar falando isso, mas se esqueceram de colocar o pontinho do J e do I, ou seja, dei a resposta. Vocês acreditam que eu fiz isso? Aí eu terminei, né, o ditado, tudo, aí um aluno, ao final da aula, disse, Laís, deixa eu falar, o que foi? Foi até Itozinho. Aí ele diz assim, que Laís, tu desse a resposta de canjica, tu sabe, né? Eu disse, não, por quê? Ele disse, porque na hora que tu chamasse a palavra pela primeira vez, você disse assim, não esqueçam das regras do J e do I, ou seja, tu dissesse que canjica era com J. Eu, meu Deus do céu. E aí, não esqueçam, viu, gente? Se vocês não colocaram o pontinho do J e do I aí, pontinho, errado. Palavra de número 5, certo? 5. Beleza? Palavra de número 5, acarajé. Hoje a gente vai só nas comidinhas. Eu adoro acarajé. Palavra de número 5, acarajé. Vamos lá, conferindo. Acarajé com J e acento no E. Essa foi fácil também, essa é mais comum. Estão lembrados das musiquinhas que eu trouxe para vocês, das aulas anteriores do
Gia, sarjeta e gorjeta se escreve com J, não esqueça. Aí toda vez que eu vejo uma palavra com J, eu fico querendo inserir. Gia, sarjeta, gorjeta e acarajé se escreve com J, não esqueça. E canjica. Aí você vai adicionando até você não parar mais de cantar. Palavra de número 6. Absorção. A gente trabalhou essa palavra na última aula. Palavra de número 6, absorção. Olha a pronúncia. Quando você absorve algo, retém. E aí, levanta a mão, todo mundo se rendendo. Rendam-se agora. Absorção, gente, é com cedilha. Essa palavrinha aí é cheia de casquinha de banana, porque tem o B mudo, né? Que não tem o izinho. É o mesmo esquema de obsessivo que a gente viu, né? Que o B é mudo, aí um S só, depois vem esse R antes do cedilha. Então, é uma palavrinha que tem muita casquinha de banana. E eu tenho uma curiosidade para trazer para vocês, que eu não sei se vocês sabem. E se não souberam, vão saber agora. Quem já sabe, só reforça. O tio, esse sinalzinho gráfico aí, que não se chama acento, é sinal, a gente já viu isso também quando a gente estudou acentuação gráfica, né? Tanto o cedilha quanto o tio são sinais, porque eles vão fazer com que essas letras, elas mudem o som, e não a tonicidade. Quando eu boto cedilha no C, eu tenho o som do S. E quando eu boto o tio na vogal, eu quero nasalizar. Então, não tem nada a ver com ser tônica, ser mais forte, nada disso. Os acentos aqui são tônicos, né? Vão indicar a tonicidade. A gente viu isso, eu só estou relembrando. Mas o que eu queria trazer de curiosidade é que o tio, ele é um sinal que ele deve recair sempre na primeira vogal. A gente não tende a colocar nos dois, né? Eu, por exemplo, eu coloco no A e no O. Vocês fazem isso também? Tipo, coloca ele maior, assim, o tio maior, no A e no O. Mas o correto do tio é aceito, tá, gente? Que seja nas duas vogais, que você coloque em cima das duas, não tem problema. Mas o certo é ele recair na primeira letra. Normalmente é um ditongo, tá certo? Então, isso é muito importante vocês saberem. Fala, Tiago. Tia, tanto é que minha professora de gramática falou que muita gente fala o não, que é N-A-O-tio, mas o certo seria N-A-tio-O, porque Perfeito. o tio é no A, não no O. Perfeito, Tiago, exatamente. Eu sempre brinco com isso também. Eu não cheguei a brincar aqui ainda sobre isso, né? Mas toda vez que eu falo isso, Tiago, todo mundo faz. Tá errado não esse ditado, quando eu digo N-A-T-O. Aí todo mundo, não é N-A-O-T-O não, porque isso já se popularizou dessa forma. Então, toda vez que eu trago essa outra maneira desse ditado, dessa brincadeirazinha, todo mundo estranha. Mas é exatamente isso. Vamos lá, gente. Palavra de número, o que mesmo? 7. 7. Palavra de número 7. Jerimum. Hoje a gente está só nas comidas. Que é aquele meio docinho, que fica no feijão. A mãe de vocês, às vezes, devem colocar no feijão. Laranja. Muita gente chama isso também de abóbora em outros lugares, tá? Vou repetir. Palavra de número 7, jerimum. Podemos? Vamos lá. É com o que, gente? Jota! A gente só tá vendo palavra com J hoje. Foi canjica, jerimum, tudo com J. Acarajé também, que a gente viu. Palavra de número 8. Palavra de número 8, discussão. A gente faz tudo para não entrar numa, né? De discutir um com o outro. Palavra de número 8, discussão. E aí, o assalto do conhecimento, tudo certo? Posso?
Foi. Teve gente que colocou com R, que se enganou com aquele absorção ali, aí... Aquelas, é porque eu escuto às vezes as pessoas dizendo discursão. É errado, discussão com SS. E um dos maiores erros aí não é nem isso, não é nem a colocação do R aí, que não existe na palavra, é da troca do SS pelo cedilha. Tá? O que faz com que muita gente erre a grafia dessa palavra, em vez do SS, colocar o cedilha, que vocês podem ter feito isso também. Palavra de número 9, tigela. Eita, uma de açaí seria uma delícia, seria maravilhoso, Senhor. Eu amo, eu amo, eu amo. Vou repetir. Palavra de número 9, tigela. De açaí de preferência. Posso? Heitorzinho está escrevendo ainda. Guedes já está aí tranquilão. Ó. Cibele está pensando. Cibele já terminou também. Vamos lá. Já. É com G, gente. É com G. Poxa, ela não está aparecendo aqui, não? Ah, gente, não está aparecendo aqui, mas não sei porque ela não se encontra aqui. Já é uma maneira de eu colocar. Ela está na lista que eu passei para vocês, mas é com G, tá? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, e só para reforçar mesmo, para que vocês não fiquem perdidos, eu vou colocá-la aqui. Tigela, com G. Certo? Vamos para a palavra de número 10. E última, que tem gente que vai errar um detalhe nessa palavra, que é admiração. Palavra de número 10 e última, admiração. Podemos? Casca de banana dessa palavra. Casca de banana é um D mudo. O D é mudo. Tem muita gente que coloca um I aí depois do D. Coloca A, aí escreve A-D-I-M-I, aí está errado. Admiração, admitir, é tudo com D mudo. Só existe a vogal fônica, a existência do som. E aí, gente, boa, Gabriel, 9 de 10, não foi, Gabriel? Quem mais? Quem mais? Mandem para mim o resultado de vocês aqui. Boa, Cibele. É assim, Tiago, que a gente compartilha os resultados. Vocês mandam só para mim mesmo. Normalmente eu nem digo a pontuação de vocês, eu acabei dizendo a de Gabriel. Mas tem gente que está colocando aqui para todo mundo. Gil, que massa, acertasse todas. Garota, boa. Boa, boa. Eu quero ver vocês fechando esses ortografando. À medida que a gente for fazendo, gente, toda aula a gente vai fazer um pouquinho. À medida que a gente for fazendo, vocês vão saber essas palavras de cor sorteadas, vocês vão ver. Tá? Então, vocês sempre compartilham comigo. Exatamente, Tiago, do jeito que você compartilhou. Boa, garota, boa. Tá com a mãozinha levantada, era de antes ou quer falar? Tia, eu tive dúvida na palavra obsessão. Eu meio que hesitei em escrever porque eu lembrava de um detalhezinho de casca de banana nela, mas aí eu acabei por impulso escrevendo com C. E na palavra obsessão eu escrevi com SS. Perfeito, mas é muito bom você identificar isso para provavelmente, dificilmente, das próximas vezes você erra. E você fica com aquele errinho, ai meu Deus, eu acertei por pouco, foi por pouco. Aí você, na próxima, você acerta. É isso mesmo que eu espero. Gente, é o seguinte, não, que ninguém está muito ruim, mesmo quem não teve um rendimento muito bom, tá? Não está muito ruim, só tem que estudar essas palavrinhas, porque lembrem que essas palavrinhas que eu estou chamando, gente, não são palavrinhas simples da nossa língua, não. São palavras que têm som, que em determinadas palavras se usam com outra letra, né? O mesmo fonema. Então, o que tem que ser feito é, eu não tive o rendimento que eu gostaria, por exemplo, tem que ter quase fechado. Então, estuda essas palavrinhas. Como é que se estuda essas palavras? Fazendo ditado. Então, exercite depois, lembre dessas palavras e diga, deixa eu reescrever essas palavras para ver se eu reescrevo certo.
É essa a ideia, tá? Então, vão ter ditados que muitos de vocês não vão ser bons, assim, não vão se sair bem, e outros que vocês vão se sair melhor. Quero ninguém aqui dizendo que está ruim, nada. Faz parte do processo. Sim, sobrou pouco tempo, né? A gente tem basicamente 18 minutos para trabalhar com o restante do que eu queria, mas vai dar tempo. E eu ia passar alguns vídeos aqui para vocês falando sobre o São João e tal, mas como eu vou disponibilizar de qualquer forma esses vídeos lá no Classroom, na agenda de hoje, né, em tudo que foi dado hoje, vocês podem assistir por lá. Então, nada melhor do que a gente fazer uma roletinha aqui para ver do que é que vocês sabem, do que é que vocês lembram sobre o São João. Eu vou girar aqui a roleta do WordWall. Vocês estão vendo o compartilhamento, gente? Estão vendo o compartilhamento? Quem é que sabe quais são os santos juninos, comemorados no mês de junho? Tem um nome de um santo que é o nome da festa, né? Esse todo mundo vai acertar, né? Lógico. Isso. Pode, Gabriel. Pode sim, meu amor. Acabei de ver. Perfeito, Tiago. É pelo dicionário mesmo. E a lista dessas palavras, só aproveitando, gente, rapidinho, que eu não disse a Tiago, essa lista dessas palavras que eu estou chamando, ela está disponível lá no Google Classroom. Eu vou lhe orientando sobre isso, tá bom? Aí está todo mundo estudando por ela já. Certo, mas é só São João, são 3 santos, gente, dessa época, da cultura dessa época. Quem é que sabe que as mulheres colocam esse santo como? Tiago sabe, Tiago sabe. Diz, Tiago. São João, São Pedro e São Miguel. Não, só foi o último. São Pedro e Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, que as mulheres colocam ele virado para tentar, para castigá-lo, né? Se ele não trouxer um companheiro, uma pessoa. Seriam esses 3. Sim, tia, mas eu queria falar outra coisa também. Sobre a redação que ia ter hoje, né? Vai ser no simulado mesmo de sexta-feira? Vai ser assim. Eu vou trabalhar com vocês a proposta já, nos 10 minutinhos finais. Essa proposta fica lá no Classroom, Gabriel, para vocês acessarem, né, da redação. E aí vocês vão ter de hoje até segunda-feira que vem para enviar essa redação para mim, que é assim que funciona normalmente. E na sexta-feira, na pasta de simulado do Classroom, vai ter lá o nome, tem simulados bem grande, tem uma pasta bem grande de simulados, vai estar liberada a parte fechada. Hoje eu já libero a redação, certo? E essa redação já conta como sendo do simulado de sexta, vai ser assim. Beleza, vamos lá, para o próximo, né? Vamos retomar, vamos girar aqui, vamos ver o que é que cai. Para ver o que é que vocês lembram de São João. Gente, a redação vai ser sobre isso. Alguém sabe em que país surgiram os balões e os fogos de artifício? Essa pergunta está mais difícil, né? Vocês teriam que pesquisar, né? Tá, vamos lá. Como eu não quero dar respostas prontas, eu quero que vocês interajam com o que vocês sabem. Como é popularmente chamado o lugar onde acontece a festa junina? Quem é que sabe? Estou vendo que vocês estão meio ruinzinhos de festa junina, hein? Vocês gostam de São João? Vamos para essa de baixo. O Tiago ainda levantou a mão para ver se ele acerta. Mas se não souber essa, a gente vai para de baixo. Fala, Tiago. Tia, eu não tenho certeza, mas eu acho que em alguma praça, né? É muito comum, por exemplo, que no interior seja nesses lugares. Mas como é que se chama esse lugar que acontece a festa em si? Praça de São João? Não, não. Mas vocês vão pesquisar porque vocês vão ter curiosidade, eu tenho certeza. Me digam isso aqui, se vocês errarem esse, aí não vale não. Qual é o principal ingrediente das comidas de festa junina? Me responda pelo bate-papo. Heitorzinho já foi. Boa, Gabriel. Esse todo mundo sabe. Gente, vocês acreditam que eu comi isso ainda agora? Eu e tia Carol. Milho. Ai, eu amo. Faz canjica, pamonha, pipoca. A pipoca vem do milho da pipoca, né? Perfeito. Certo, deixa só mais uma aqui. Vou retomar e vou fazer só mais uma.
Vocês podem pesquisar sobre isso. Eu vou liberar essa roda para vocês. Essa a gente já fez agora. Qual é o principal ingrediente? Quem é que sabe em qual cidade ocorre a maior festa junina do Brasil? Essa também tá fácil. Fala, Gabriel. Não desistiu. Fala, Guedes. Bata, minha gente. Vocês estão com medo do quê? Falem para mim pelo bate-papo, então. Tiago sabe. Fala, Tiago. Poxa, eu me esqueci agora, eu ia falar. Acho que é Recife? Alguém acertou no bate-papo? Paraíba? Gente, vamos lá, vocês. Em qual cidade ocorre a maior festa junina do Brasil? Rio de Janeiro? Olha a música de Luiz Gonzaga. Na feira de Caruaru. Todo mundo assim, ai meu Deus. Gente, vocês estão ruinzinhos, viu? Vocês estão ruinzinhos demais de festa de São João. Vai ser muito importante vocês assistirem Caruaru. É o polo, onde tem um polo turístico. Várias pessoas do Brasil inteiro vão para lá, gente. Então, sobre o que é a proposta, né? Vamos direto para ela por conta do nosso tempo, que a gente não tem esse tempo todo mais, tá? Vocês vão ter uns vídeos para assistir. Pesquisem um pouco sobre a festa, né, de São João, a origem. Esses vídeos servem para isso. Mas a proposta redacional é essa que a gente vai comentar um pouco agora, tá? Vocês devem fazer um conto, que é uma narração, obviamente, eu só estou reforçando para vocês irem memorizando, né? O conto é o gênero textual e a tipologia é a narração, ou seja, vocês vão contar uma história de 15 a 25 linhas, 15 é o mínimo, 25 é o máximo, e o tema é o São João de uma família que teve que comemorar a festa junina em casa, já que não podia sair devido à quarentena, o isolamento do coronavírus. Gente, a gente passou por isso esses anos anteriores agora, né? Bastante, inclusive a gente estava torcendo, foi uma das coisas que eu falei no início da aula, para que este ano nós tivéssemos o São João, né? Que está bem arriscado aí de ocorrer por conta dessas chuvas, foi o que a gente comentou. Então, como a gente vivenciou, a gente passou esse período, né, recluso, vamos dizer assim, impedidos de comemorar, de estar junto com outras pessoas, de ir para esses polos, grandes polos. A gente estava tendo São João por lives. Quem é que lembra disso? Das lives de São João? Lembram? Né? Que estava tendo show e tal, aí os adultos colocavam em casa para assistir, né? Então, o tema é sobre isso, sobre algo que a gente viveu recente sobre o São João. Aí, olha o que eu coloquei, que são os pontos que eu gostaria de trazer. Você não pode esquecer de detalhar na sua história, ou seja, de trazer para a sua história. Isso é obrigatório. Como eles se chamavam? Que família é essa? Né? Pode ser a sua, porque o texto vai poder ser em primeira ou em terceira pessoa. Você vai escolher como é que você vai querer contar. Tá? Então, como é que se chama essas pessoas dessa casa, dessa família, que vão fazer essa festa de São João? O que eles fizeram em casa, já que não puderam sair nem viajar? Como é que foi essa festa? Né? Vocês vão contar. Foi uma festa, já que estavam impedidos devido ao coronavírus, né, a quarentena, todo mundo estava recluso e tal. O que teve de comida típica lá? Então, vocês vão ter que detalhar esse evento. Não é simplesmente dizer que determinada família se reuniu com as bandeirinhas. Contar o que é que tinha pamonha, tinha canjica. Então, vocês vão trazer esses alimentos próprios dessa festa, né? Como eles estavam trajados? Eles se vestiram de matutos? Não se vestiram? Só os filhos que colocaram, estou dando um exemplo, tá, gente? Dessa família, só os filhos que se vestiram de matuto e de matuta, e os pais resolveram só colocar uma camisa xadrez. Vocês vão trazer esses detalhes, tá? Do que eles brincaram? As crianças brincaram com fogos de artifício, não brincaram? Teve alguma outra brincadeira específica do São João que eles fizeram lá? Teve fogueira? Você vai dizer isso. Eles resolveram acender uma fogueira, ou não resolveram não acender uma fogueira por conta disso, vocês vão contar. Eles ouviram que tipo de música? Teve dança, qual e quem dançou? Então, olhem o que eu coloco aí. Dei o máximo de detalhes possíveis sobre esse evento, tá? Então, vocês têm que descrever esse São João, que vai ser feito em casa por essa família. Então, vocês vão criar um contexto aí que essa família vai poder fazer uma festa de São João em casa. E teve gente que me perguntou na Isolada da Tarde isso. Gente, preste atenção no que eu vou colocar aqui agora. Teve gente que disse assim, Laís, olha, eu posso colocar
que essa família chamou os amigos e tal para ir. Aí eu disse, releia de novo o tema. Gente, vocês acham que é adequado essa família chamar amigos e tal para ir para essa festa? Porque senão estaria o quê, Gabriel? Fugindo parcialmente do tema proposto. Ora, se essas pessoas estão de quarentena, ô tia Laís, aí eu até disse assim, vamos supor que você queira muito que essa família convide uma pessoa ou outra, algum familiar específico, mas você tem que dizer que esse convite foi feito, que essas pessoas foram seguindo todas as medidas de segurança, porque eram pessoas próximas. Então, se vocês quiserem colocar isso, tá? Vocês têm que ter cuidado para fazer essa ressalva, porque vocês têm que corresponder ao tema, gente. Cuidado com esse tema, tá? Fala, Tiago. Tia, sobre a redação, a gente vai ter que fazer ela no simulado ou aqui em casa para enviar para você? Ah, perfeito. Entendi tua dúvida. O simulado, Gabriel, aqui no mundo virtual, no nosso contexto aqui, ele é sempre passado assim, ó. Eu passo na sexta para vocês, tudo pelo sistema, tá, Gabriel? Eu libero também a opção de vocês imprimirem, se vocês quiserem e puderem, mas eu passo na sexta, eu libero na sexta, na pasta lá do Clécio, e vocês têm até segunda para me entregar, sempre. Então, nunca vai ser assim, desse jeito que você está pensando, não, que como é na escola ou em algum outro curso, que você está lá no presencial, você faz e entrega, né? Assim, na mesma hora. Aqui não, você sempre vai ter um tempo maior, então você vai se organizar de acordo com a sua agenda para você ir fazendo num momento só o seu simulado. A redação, especialmente, Tiago, eu estou já liberando hoje. Então, vocês têm de hoje até segunda-feira que vem, ou seja, não tem desculpa. De, não deu tempo, eu tive muita coisa. Você vai escolher um dia desse momento, até a segunda-feira, para poder me enviar essa redação. Então, você escolhe o melhor momento, escreve toda, quando terminar, o original, tira a foto e manda para o e-mail, tá? Então, vai ser sempre assim. Eu acho que você não estava entendendo, porque você estava pensando assim, sexta-feira vai ter o simulado, mas como é que você está passando a redação agora, né? Que é uma exceção que a gente está fazendo aqui dessa vez, para não ficar muita redação para vocês fazerem essa semana. Então, é sempre assim, sexta-feira é liberado lá, eu podia ter liberado essa proposta, gente, só na sexta-feira, mas eu resolvi liberar logo, tá? Fala, Gabriel. Ô, tia, mas a gente pode fazer a redação agora e depois a gente fazer a redação agora, enviar para a senhora e depois fazer as questões do simulado ou tem que fazer tudo ao Pode, mesmo tempo? não, pode sim. Você pode fazer a redação primeiro, tá? E depois fazer o simulado. Tia Laís, o que é que tu aconselha? Se você me perguntasse assim, Tia Laís, qual é teu conselho para isso? O ideal seria que você arrumasse um dia, Gabriel, para fazer tudo no mesmo dia, porque não é assim que você vai vivenciar no dia do concurso. A gente precisa que vocês vivenciem. Mas cada um tem uma rotina. Tem gente aqui que, por exemplo, faz um curso presencial, fora esse aqui comigo, tem a escola, e não tem como, né? Então, eu dou essa possibilidade. O ideal seria fazer sempre tudo junto. Escolher um momento e ela liberou na sexta, vou pegar no sábado, vou fazer logo a parte fechada e a redação. Mas não tem problema, você pode fazer em momentos diferentes, certo? Gente, com relação ao que eu coloquei aqui, né, a estrutura do gênero do conto é muito simples, que é o título centralizado. Você vai dar um título à sua história depois que você escrevê-la, né, que você colocá-la lá no rascunho, idealizar esse texto. Você vai colocar o título centralizado e o texto em prosa, que é texto em prosa mesmo, que é Laís, texto em parágrafos, tá? Que é o básico da narração. E a sua redação, ela pode ter diálogo ou não, já que é um texto narrativo. Então, eu coloquei aí na proposta, que quem tem que dizer alguma coisa é a proposta, tá? A proposta está dizendo aí que é opcional, você pode colocar diálogo ou não, já que é um texto narrativo, certo? E nunca pula a linha. Vocês vão precisar, gente, o único critério que eu vou pedir para que vocês façam, antes mesmo de fazer essa redação aí, preste atenção, é pesquisar um pouco mais sobre o São João, porque isso vai enriquecer a sua história. Tá? Então, é importante que vocês busquem, eu coloquei uns vídeos para vocês assistirem, não deu para eu passar aqui na aula hoje, mas está lá no Classroom, né? Vocês podem pesquisar mais sobre comidas típicas do São João, brincadeiras do São João, trajes do São João, para vocês saberem os nomes e trazerem isso para essa história de vocês, porque isso é o que vai deixar a redação de vocês mais rica. Imaginem que, tia Laís, é possível cair um tema, por exemplo, sobre São João na prova? Sim, é super possível. E aí, justamente, caindo esse tema numa prova, para vocês falarem sobre essa festa, escrever uma carta convite para pessoas que querem conhecer o espaço do São João do Nordeste, eu estou dando um exemplo.
vocês vão ter que saber sobre isso, gente. Sobre isso que eu perguntei ainda há pouco e vocês não sabiam. O nome dos santos, é uma homenagem ao São João. Por quê? Por que São João foi que intitulou essa festa? Porque o nome dele foi que intitulou essa festa. Então, vocês têm que buscar isso, tá? Saber o porquê disso para poder enriquecer os textos de vocês. Essa é a ideia. Perfeito, Tiago, perfeito. Tiago está dizendo aqui, ó, por exemplo, quando liberar na sexta-feira, gente, ele vai tentar fazer os dois já na sexta-feira. O ideal seria isso, vocês reservarem sempre a sexta-feira, que o simulado é liberado, para vocês fazerem as duas coisas. Eu estou me antecipando porque vocês vão poder pesquisar sobre o São João. Vocês já sabem a proposta e vão poder um pouquinho pesquisar sobre a festa, tá? Fala, Gabriel. Ô tia, mas se a gente colocar muita informação, se eu colocar muita informação no texto, tipo assim, não vai ficar parecendo enciclopédia? Vai. Enciclopédia, vai ficar parecendo enciclopédia, por isso que você vai ter que saber contar, né? Por exemplo, se eu conto, Gabriel, gostei da sua pergunta, se eu estudei sobre o São João, certo? Que você pesquisou aí, eu não vou trazer tudo que eu estudei para cá, né? Olha as perguntas que tem dizendo aí, o que é que eles estavam brincando? Então, eu vou contar que na família Ribeiro, que é o sobrenome da minha família, na família Ribeiro, né, que fizeram uma festa em casa de São João, já que estavam na quarentena, os filhos das pessoas, e aí eu vou deixar claro quem são, por exemplo, poderia ser Carol e João, tá? Os filhos de Carol e João foram brincar de amarelinha, foram brincar, aí eu vou trazer isso que eu pesquisei, Gabriel, sobre como é que se diz? As brincadeiras, ou com fogos de artifício. Isso que eu busquei, eu vou trazer para o meu texto de uma maneira natural. Tu tá entendendo? Eu vou dizer que, por exemplo, Carol, que é a chefe da família, né, a mãe, ela fez pamonha, canjica, né? Já que ela não poderia comprar que eles estavam de quarentena, estava todo mundo muito isolado, sem poder estar, né, nesse contato com outras pessoas, eles resolveram comprar pamonha, canjica. Então, eu estou trazendo elementos dessa festa de uma maneira natural, contando a minha história. Tu entendeu? Não é para tu estar, por exemplo, falando sobre os santos, não sei o quê. Não, isso que eu estou dizendo é uma maneira de vocês conhecerem um pouco a festa, tá? Mas é só para trazer esses elementos mesmo para compor a história. Senão, de fato, vai ficar feito, o Gabriel disse, uma enciclopédia, e vai ficar um texto super maçante e chato. Vocês vão fugir da proposta de contar a história, né? Então, seria isso, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu ainda vou colocar a agenda de vocês certinho. Eita, peraí. Deixa eu compartilhar novamente para ver se vai. Deixa eu voltar aqui, gente, para ver se eu consigo sair. Só um minutinho, tá? Achei. Olha, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que eu coloquei na agenda de hoje. Vocês estão vendo o compartilhamento do Classroom? Está todo mundo conseguindo visualizar? Perfeito. A agenda de vocês está aqui. Eu vou descer ela ainda para junto das outras, tá? E o que eu queria mostrar para vocês são as atividades, ó. A interpretação de texto, que eu acho que o Gabriel não conseguiu fazer, ele pode fazer depois, tá? Aqui é o tópico 4, tá? E aqui são os vídeos que eu liberei. Então, ainda vou estudar só por esses vídeos. Você pode procurar outros vídeos falando sobre a origem de São João no YouTube, por exemplo, tá? Mas eu coloquei aqui a origem da festa junina por Maurício de Souza, com a turma da Mônica, né? Tem esses vídeos aqui, ó, também bem dinâmicos, rapidinhos, assim, de 2 minutos, 1 minuto, falando sobre a história de São João, como surgiu a festa junina. E aqui mesmo eu já coloquei a proposta redacional para vocês, tá? Então, isso foi tudo que a gente contemplou hoje, né? A interpretação de texto, a gente fez o ortografando, e agora, ao final, a gente falou mais sobre a redação, certo? Fala, Gabriel. Ô, tia, a senhora podia me passar o código para entrar na sala, por favor? Posso, meu amor? Vou pedir já para a tia Carol. Você já mandou para a mãe de Gabriel o código para entrar na sala de aula do Clécio? Tia Carol já enviou lá, mas a gente vai reforçar para ela, tá bom? O Gabriel, não se preocupa não, que a gente reforça. Sim, gente. E é isso. E para Tiago, que está chegando agora, e para Gabriel também, que está chegando agora, a agenda, ela fica assim, ó, gente.
Vê como ela vai. Eu vou só alimentar o restante da outra que eu mostrei para vocês. Ó. Tudo que foi dado em sala de aula fica descrito aqui para vocês verem, estão vendo? Tudo que é dado eu vou alimentar ainda de hoje. Então, eu vou colocar, hoje a gente deu isso e isso em sala. O que é que vai para casa? Vai isso e isso. Então, é assim, tá vendo que vai ficar apresentado? Então, vocês têm tudo que precisam consultar aí para não ter dúvida. Por exemplo, faltei a aula de tia Laís, não pude ir na terça-feira. Como é que eu sei o que foi dado, o que é que vai para casa? Entra no Classroom, vê aí quais são as atividades e procura fazer as atividades. A ideia é essa, né? E ler o material e tudo que está aí disponível, certo? Alguma dúvida mais? Tudo certo? Um beijo e um queijo vegano para vocês e um bolo e tudo mais. Tiago, até quinta. Gabriel, até quinta. Gil. Gil, cadê nosso jantar, Gil? Luiz, Cibele, Heitorzinho. Estudem ortografando, viu? Eu quero vocês arrasando na próxima aula. Beijo.